começar com uma pergunta que eu acho que muita gente já deve ter feito essa pergunta e deve se imaginar, né? Como é que é ter nascido na família Gracie? Eu acho que é aquela sensação de nascer dentro do tatame, né? Desde criancinha, quando você já está engateando, as suas lembranças você engateia dentro do tatame. De repente você olha para cima, muita gente com kimono andando para um lado e para o outro, se embolando. Acho que essa que é a impressão de nascer um Gracie, né? Acho que a presença do tatame, da luta, é muito forte desde que a gente nasce. Não, realmente é diferenciado mesmo, porque é aquilo, né? O jiu-jitsu, ele é uma ferramenta, cara, que ele te ajuda a lidar muito bem com a resiliência, né? Eu digo que qualquer ser humano que tem a oportunidade de aprender o jiu-jitsu, ele já é um ser já diferenciado, porque ele aprende, né? Ele te ensina esse passo a passo ali da resiliência. E a partir do momento que você tem essa ferramenta em casa, que você tem esse tipo de educação, você se torna um ser humano mais forte para o mundo, né? Então é bem curioso, né? Sim, mas vem cá, você sempre sofreu uma pressão por ser Gracie ou foi uma questão de você ou da família, nessa pressãozinha que supostamente você possa ter tido? Pressão sempre tem, eu acho que uma pressão maior vem de fora da família do que de dentro, para falar a verdade. Uhum. Eu nunca senti pressão da minha família, em momento nenhum, para ser lutador, para lutar. E nunca chegou ali para... Não. Eu acho que a pressão que eu senti era muito fora. Os amigos do meu pai, os meus amigos, todo mundo que não fora do tatame, que não é do mundo da luta, eles esperam, como eles estão do lado de fora, eles têm uma visão diferente da família, do que acontece dentro. Sim. E das pessoas da família. Sim. Então eles já acham que todo Gracie treina todo dia desde que nasce. Sim. Então a pergunta que eu mais escutava quando criança: e aí, tá treinando? E aí, você treina? Como é que tá? Pô, tá campeão, deve ser duro pra caramba. Sim. Eu acho que isso que eu mais lembro de ouvir quando criança. Então acho que essa pressão veio muito de fora, não dentro da família. Muito não. Sim, mas na questão também de você ter um pai já faixa preta, já reconhecido no mercado, tudo mais, no tatame, tudo mais, como é que foi essa eu acho situação, que essa relação? Nesse sentido, apesar do meu pai também ser faixa preta, do Rolles, um dos 5 que o Rolles deu a preta, eu acho que se eu tivesse um pai Gracie, a pressão ia ser maior do que tendo um pai não Gracie, né? Sim. Então, acho que nesse sentido, em relação à pressão, eu acho que é menos, porque o meu pai não é Gracie, minha mãe que é Gracie. Sim. Então, a pressão veio mais da família, né? Uhum. Então, Entendi. E quando foi, como é que te apresentaram o jiu-jitsu? Embora você tenha nascido, né, dentro da família, né? Fazia parte da educação, da família e tudo. Como é que você... Quando é que você sentiu essa pressão? Dessa vez o jiu-jitsu foi apresentado para mim? Tipo... Não, acho que, assim, a minha primeira lembrança do jiu-jitsu, de treinando, eu era criança, acho que na academia do meu tio Hillion, com meus primos, no tatame, outras crianças, na aula de criança, né? Acho que esse primeiro contato com o jiu-jitsu que eu lembro foi esse. Meus pais me levando para treinar no Hillion, na turma de criança, tinha vários primos meus treinando também. E dali começou. Não, porque eu lembro assim da época, né, que eu comecei a treinar e eu conheci o Caio, né? Nessa época eu lembro que ele já tinha uma pressão muito grande, porque ele era o filho do presidente da confederação, então, eu vi o Caio nas competições, cara, o cara parecia você chegando, basicamente, o Caio tinha o quê? Seus 10, 11 anos? Então, eu via que ele tinha uma pressão ali, né? Uma coisa... Ele passava, os professores, é o filho do Carlos, é o filho do Carlos. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Dessa responsabilidade, né? Você sentiu isso, então, pelo que você falou, foi uma coisa mais natural, né? Eu acho que, no meu lado, eu tinha zero pressão, porque o Cairo sentia muita pressão por ser o filho do Carlinhos.
Eu tinha a impressão de ser o filho da Reila. Assim, apesar, sabe, da minha mãe... Você é uma mulher. Ser todo o mérito dele, mas dentro do mundo da luta, é a mulher. Então, acho que pelo fato da minha mãe ser Gracie, a expectativa é muito menor. Porque acho que a expectativa é de você seguir o caminho do teu pai, né? O que o teu pai faz. Como a minha mãe não lutava, não tinha essa pressão. Apesar do meu pai lutar também, mas... quando o Hollis morreu, meu pai meio que se afastou muito do jiu-jitsu. Então eu cresci e o meu pai não fazia mais muito parte ativo do mundo do jiu-jitsu. Ele meio que parou de treinar um pouco, foi uma época afastado. Depois que ele começou a voltar um pouco, mas demorou muito tempo. Então eu não cresci com essa figura do meu pai presente no mundo da luta muito.